O mundo visto do céu. Sevilha até o Parque Torcal. Nossa viagem começa em Sevilha, capital da região da Andaluzia. Rumaremos sul até o litoral e a antiga cidade portuária de Cádiz. De lá seguiremos para a Península Rochosa de Gibraltar, a leste. E depois iremos até a Costa do Sol, ao norte, passando pelas cidades balneárias de Marbella e Fuengirola. A cidade de Allora fica no alto de uma colina no interior. Suas casas revestidas de cal contrastam com a paisagem árida. Perto dali, veremos belas formações rochosas no Parque Torcal. Sevilha é a capital artística, cultural e financeira do sul da Espanha e a quarta maior cidade do país. Também é a capital de Andaluzia, uma das 17 comunidades autônomas da Espanha. Sevilha está situada na planície do rio Guadalquivir e fica a apenas 7 metros acima do nível do mar. A cidade tem mais de 2.000 anos e seu estilo recebeu influência do legado cultural de suas civilizações conquistadoras. Os romanos chamavam a região de Hispales. Mais tarde, os mouros mudaram o nome para Isbília, que por sua vez tornou-se Sevilha, quando a cidade foi reconquistada pelas forças cristãs durante o século XIII. Isso explica por que Sevilha possui uma personalidade distinta e um centro histórico vasto e bem preservado. No alto da cidade fica Giralda, um campanário que já foi a torre de uma mesquita na época da ocupação dos mouros. É um dos símbolos mais famosos da cidade. Em 1401, a Catedral de Sevilha começou a ser construída e, quando as obras foram concluídas 150 anos depois, era a maior catedral gótica do mundo. Foi construída para mostrar a nova riqueza da cidade, já que Sevilha havia se tornado um importante centro comercial no século XIV. Segundo relatos, os clérigos queriam que a catedral ficasse tão bonita e espetacular que quem a visse pronta achasse que eles tinham enlouquecido. Alguns elementos da mesquita original foram aproveitados na nova catedral, onde foi sepultado, possivelmente, o explorador mais famoso do mundo, Cristóvão Colombo. Ao sul da cidade fica o Parque Maria Luísa, criado para uma exposição mundial nos anos de 1920. O parque possui veredas e jardins, palmeiras e laranjeiras, canteiros de flores, locais sombreados, bem como lagos e pavilhões. É um lugar refrescante para passar os dias quentes. Na mesma época em que os jardins foram criados, a Plaza de Espanha foi construída como palco central da exposição. Atualmente é a sede do governo local e é um exemplo perfeito do estilo neorrenascentista espanhol. O edifício já serviu de cenário para vários filmes. Os mais famosos foram Lawrence da Arábia e Star Wars, Episódio 2. 20 anos antes, os Jardins de Alcazar foram criados ao lado do antigo palácio, construído no século X e reconstruído no século XIV por iniciativa do rei Pedro I.
Existe um portão islamítico em arco nos jardins ingleses, inspirados no estilo naturalista do século XVIII. Há também o Jardim dos Poetas, dentre outros. Tanto para os habitantes de Sevilha quanto para os visitantes, os jardins são refúgio de paz e tranquilidade, com áreas agradáveis e sombreadas. Não há muita sombra nas minas do Rio Tinto, 50 quilômetros ao norte da cidade. A paisagem parece ser de outro mundo depois da extração de cobre, prata, ouro e outros minerais por mais de 5.000 anos. As antigas minas foram redescobertas no século XVI e em 1873 foram vendidas a um conglomerado britânico que fundou a empresa Rio Tinto. A Corta Atalaia já foi um dia a maior mina a céu aberto da Europa, com mais de 350 metros de profundidade. Em seu auge, possuía 2.000 trabalhadores e a mina ficou em funcionamento até 1992. Hoje, a cratera foi inundada até o 16º anel. Esta é a nova usina PS20, uma unidade de energia solar perto de Sanlúcar-la-Mayor, 25 quilômetros a oeste de Sevilha. É um dos complexos solares mais potentes do mundo, gerando 20 megawatts de eletricidade. 1.255 espelhos refletem a luz solar que atinge o receptor no alto da torre, de 165 metros. O imenso calor gerado pela concentração de luz cria vapor que movimenta as turbinas, gerando assim eletricidade. Quando a usina estiver concluída, irá gerar cerca de 300 megawatts de eletricidade, energia suficiente para a cidade de Sevilha. Esta usina de energia solar irá prevenir emissões nocivas de mais de 600.000 toneladas de CO2 por ano, em comparação com a tradicional estação de energia de origem fóssil. No litoral sul, fica a cidade mais antiga da Península Ibérica, provavelmente fundada há mais de 3.000 anos pelos fenícios como um pequeno polo comercial, Cádiz. Na época, a cidade foi ocupada pelos gregos, cartagineses, romanos, visigodos, mouros e espanhóis, que acabaram retomando definitivamente sua posse no século XIII. A Baía de Cádiz forma um imenso porto natural que, por séculos, foi um importante porto marítimo. Também foi o ponto de partida para a grande era das explorações espanholas durante o século XV. Cristóvão Colombo partiu daqui em 2 de suas viagens. A cidade tornou-se o ponto principal para a frota da prata espanhola, que trouxe ouro, prata e pedras preciosas do Novo Mundo. Isso também trouxe perigo, e em 1587, uma frota inglesa sob comando de Francis Drake ocupou o porto por 3 dias e destruiu mais de 30 navios. A invasão ficou conhecida como Expedição de Drake de 1587. Nos 100 anos seguintes, Cádiz sofreu vários outros ataques dos ingleses na luta contra a Espanha. Por isso, a cidade foi fortificada com novos portões e muralhas. O turismo exerce um papel importante na economia da cidade há mais de 100 anos. Situada entre 2 antigos fortes, a praia mais famosa da cidade é a Praia da Caleta. Com a esplanada e o pavilhão do século XIX, é um lugar que atrai tanto turistas quanto moradores. Existe outra península 80 quilômetros a leste e que foi motivo de conflito entre Espanha e Grã-Bretanha por mais de 300 anos. Gibraltar. Em 1704, a Grã-Bretanha tomou posse do Rochedo de Gibraltar durante a Guerra da Sucessão Espanhola, que terminou com o Tratado de Utrecht em 1713, quando a Espanha cedeu Gibraltar aos britânicos para sempre.
Desde então, a Espanha tentou recuperar o rochedo à força 2 vezes, em 1727 e 1779, e fracassou. Mais recentemente, a Espanha e Grã-Bretanha tentaram resolver a disputa sugerindo uma soberania conjunta. Mas em um plebiscito de 2002, 99% dos habitantes rejeitaram a proposta e votaram pela continuidade do domínio britânico. Com os anos, a Espanha insistiu nessa questão com várias táticas diferentes. Em 1969, a Espanha fechou a fronteira e cortou as comunicações. O espaço aéreo espanhol ficou restrito e as aeronaves precisavam fazer manobras difíceis para o pouso. Na década de 1980, a fronteira e o espaço aéreo foram reabertos quando a Espanha ingressou na União Europeia. Para os espanhóis, a questão da soberania é um grande obstáculo nas relações com a Grã-Bretanha. Para a Grã-Bretanha, a importância de Gibraltar deve-se à sua posição estratégica como porto para a frota mediterrânea. Tem sido uma base naval crucial há 300 anos e, nesse período, a população aumentou para cerca de 30 mil habitantes. A maior parte da população mora na área urbana, lá do oeste da península. Há 25 anos, 60% da economia de Gibraltar era dominada pelos estaleiros navais, mas hoje é de apenas 5%, pois predominam o turismo, a marinha mercante, os serviços financeiros e jogos de aposta pela internet. Os baixos impostos ajudaram a atrair negócios para este território britânico. Gibraltar também é um dos territórios mais populosos do mundo, com cerca de 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. A procura crescente por espaço levou a um aterro marítimo que hoje equivale a 1/10 da área total. O rochedo predominante é um gigantesco promontório monolítico. Do alto é possível ver a costa da África a 20 quilômetros de distância. No cume fica a Bateria de O'Hara, nome em homenagem a um dos generais governadores de Gibraltar. A peça de artilharia era originariamente um canhão de retrocarga de 150 mm, que foi substituído por um de 230 mm em 1901. Este canhão impedia a entrada de qualquer navio inimigo no Mediterrâneo. Na atual época menos turbulenta, o rochedo serve de abrigo para navios de passagem em busca de provisões e combustível. O único problema é quando um navio se choca com outro. Gibraltar emprestou seu nome à expressão "sólido como o rochedo de Gibraltar" para definir algo imóvel. A expressão também se refere à invencibilidade do rochedo, já que resistiu a cercos e ataques através dos tempos. E na Segunda Guerra Mundial, esta pequena península no extremo sul da Europa Ocidental permaneceu sob domínio dos aliados durante toda a guerra e exerceu um papel importante na derrota da Alemanha nazista. No litoral norte fica um dos destinos turísticos mais procurados da Espanha por centenas de milhares de europeus. Os preços variam desde milhões de dólares por uma casa luxuosa na praia até cerca de 60 mil dólares por um apartamento de um quarto mais distante do mar.
A região é muito procurada por quem busca tranquilidade. O mundo visto do céu. O mundo visto do céu. Sevilha até o Parque Torcal. Nossa viagem começa em Sevilha, capital da região da Andaluzia. Rumaremos sul até o litoral e a antiga cidade portuária de Cádiz. De lá seguiremos para a Península Rochosa de Gibraltar, a leste. E depois iremos até a Costa do Sol, ao norte, passando pelas cidades balneárias de Marbella e Fuengirola. A cidade de Allora fica no alto de uma colina no interior. Suas casas revestidas de cal contrastam com a paisagem árida. Perto dali, veremos belas formações rochosas no Parque Torcal. Sevilha é a capital artística, cultural e financeira do sul da Espanha e a quarta maior cidade do país. Também é a capital de Andaluzia, uma das 17 comunidades autônomas da Espanha. Sevilha está situada na planície do rio Guadalquivir e fica a apenas 7 metros acima do nível do mar. A cidade tem mais de 2.000 anos e seu estilo recebeu influência do legado cultural de suas civilizações conquistadoras. Os romanos chamavam a região de Hispales. Mais tarde, os mouros mudaram o nome para Isbília, que por sua vez tornou-se Sevilha, povoado. Ele foi reconstruído pelos romanos, destruído pelos visigodos e reconstruído novamente pelos mouros. Foi finalmente recuperado pelas forças espanholas em 1485. No final do século XVII, Allora foi o lar, durante 5 anos, de Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, considerado por especialistas o primeiro romance moderno e um clássico da literatura ocidental. 16 quilômetros a oeste fica o nosso destino final e uma das paisagens mais impressionantes com pedra calcária da Europa, o Parque Torcal, uma reserva ecológica. Há 100 milhões de anos, toda essa área ficava submersa no mar. A movimentação violenta da crosta terrestre a empurrou gradativamente para cima, formando colinas e montanhas de até 1.300 metros de altura. Durante esse processo geológico, a pedra calcária conservou sua formação em camadas horizontais, e as chuvas, através dos milhões de anos, foi esculpindo essas camadas aos poucos, criando formatos espetaculares. O processo é conhecido como sistema kárstico. Muitas dessas formações lembram objetos do cotidiano e receberam nomes de acordo com cada um. Dentre eles, há uma esfinge,
uma jarra, um chapéu e um camelo. Durante a erosão de milhões de anos, surgiram fendas e falhas, produzindo vielas entre as formações. As vielas são trilhas úteis para qualquer visitante que venha caminhar entre as estranhas formações. Preciso se precaver no verão, pois o calor nessa região implacável pode ser extremamente perigoso. Uma boa hidratação é essencial. O novo centro turístico é um bom ponto de partida. As pessoas podem escolher entre as 3 caminhadas com diferentes percursos pelo Parque Torcal. Interligado ao centro, há um caminho que chega até a Escarpa, com uma vista impressionante do lado sul. É o lugar perfeito para encerrarmos esta viagem. Versão brasileira, DPN Santos.